os coprodutos, analisar com maior frequência. Outro ponto que é feito dentro da fazenda, aí no confinamento, e esse tem que ser diário. É o ideal, é você medir o teor de umidade das silagens dos ingredientes úmidos, né, que é o teor de matéria seca dos alimentos. Ideal de segunda a sexta, faz todo dia. Variou mais que um ponto, você ajusta a sua batida. Tá ok? Posso fazer segunda, quarta e sexta no mínimo. Umas vezes por semana não, é pouco. Tá? Porque varia isso aí. Então você tem uma variação de uma silagem que está com 35, ela vai para 39 de matéria seca no mesmo silo, pode acontecer, você já está carregando o vagão errado. Então tem que estar atento constantemente a esse ponto. Isso é fazenda para dentro. Né? E um dos maiores pontos de erro de confinamento, você chegar lá e a matéria seca está errada. Ontem mesmo a gente fez análise do bagaço de cana de dois, um velho e um novo, os dois estavam 3, 4 pontos diferentes do que estava na fórmula. Tá? Você tem que ajustar, senão a batida vai estar errada. Air fryer, micro-ondas, está validado, dá para a gente trabalhar, rotina simples e barata de fazer na fazenda. Tá ok? Então, cuidei da composição, principalmente das silagens e dos produtos que variam. Estou fazendo matéria seca, começando bem. Depois vou cadastrar essa dieta em um programa de gestão de trato. Muitos confinamentos usam, ou de uma planilha em Excel também, sem problema algum. Mas muita atenção a digitar. Para pegar um erro também. Erro de digitação, inversão de insumo. Tá? Erro de digitação mesmo, é humano. Então sempre dupla checagem. Cadastrou, confere de novo, vê se está batendo com o que foi passado prescrito na fórmula. Tá? Eu vou gerar uma batida que pode ser cadastrando na balança. Muitos vagões, muitos confinamentos fazem dessa forma. Você cadastra lá a quantidade de insumo ou quilo por cabeça e tal. Atenção nesse processo. Né? Alguns geram a batida em papel e o tratador no trator ou na carregadeira vai seguir esse carregamento. Em sistemas mais simples, né? Mas sempre conferindo se isso aí está chegando da maneira correta para o operador. Tá? E uma coisa que a gente tem trabalhado e recomenda é a automatização desses sistemas. Tem sistemas simples em que a própria balança registra os pesos colocados no vagão e te fornece um relatório por batida, que você pode fazer uma checagem que eu vou comentar com vocês, batida a batida. Tem sistema automatizado por tablet. Hoje a gente já consegue ter opções no mercado, mas que controlam sem anotação manual. Tá? A anotação manual é outra fonte de erro. Tá? Que a própria balança ou um sistema de gestão forneça essa informação para vocês. Tá ok? Isso é um bom ponto de evolução do confinamento. Tá? Então o que é a ideia? A ideia é que o que está prescrito ali em quilos de matéria original, natural daquele alimento, seja carregado no vagão muito próximo daquilo que foi formulado. Não existe precisão total em carregamento com pá carregadeira ou trator. Não existe isso. Mas há uma variação aceitável dentro de cada insumo que a gente pode tolerar para o nosso operador. Tá ok? Então, primeira coisa, para medir essa eficiência de carregamento, eu vou cuidar de quais pontos? Ordem de insumos, né? Então, tem vagões com sistemas de mistura diferentes que vão ter ordens de carregamento diferentes. Uns preferem fibra, primeiro silagens ou bagaço, outros preferem os concentrados farelados, depois coprodutos fibrosos, ingredientes úmidos. Isso geralmente os fornecedores de equipamento prescrevem qual que seria o ideal para aquele tipo de maquinário. Eu posso inverter essa ordem? Pode, a gente faz isso. Às vezes eu preciso colocar um volumoso primeiro para deixar ele misturar melhor ou quebrar um pouco partícula, por exemplo. Tá? Isso é tentativa, observação e visualização se a coisa está funcionando bem. Tá? Algumas regras importantes, pessoal. Evite, eu vou comentar com vocês, inclusões muito pequenas e essas inclusões pequenas no final da batida. Insumos que entram muito pouco na ração. Evita colocar no final dela. Você corre o risco dela não dar tempo de misturar na massa toda ali. Tá ok? O que a gente aceita? A regra dos 3% de variação. Tá? Então eu vou tolerar que o meu operador varie 3% a mais do previsto daquele ingrediente ou 3% a menos. Exemplo, silagem de milho prescrito carregar 1.000 quilos na batida. Eu vou aceitar 1.030 e 970. Essa variação eu dou conformidade para ele. Quanto mais eu apertar isso aí, menos te dá a chance dele errar, mais você vai cobrar ele. Se ele é um cara mais inexperiente ou novato, ou uma situação que você precisa ser um pouco mais tolerável, posso trabalhar com 5 para começar? Pode. Né? Então eu dou uma variação de 5 positivo e 5 negativo para ele trabalhar ali. Tem alguns confinamentos que preferem por insumo e por quilo. Então torta de algodão eu tolero 30 quilos de variação, silagem de milho 50 quilos, a gosto do freguês. Importante, gente, cada batida tem que ser controlada. Não adianta você pegar todas as batidas do dia e ver o que carregou. Se fez 10 vagões no dia, você tem que observar a variação de cada um, de todos os vagões. Tá? Estabelecer um critério e ver se o seu operador está encaixando naquele critério. Tá? Esse é um trabalho diário que tem que ser feito.
Outro ponto é o tempo de mistura, né? Então, de novo, conforme o sistema de mistura, eu vou ter recomendações de mais ou menos minutos. Tem vagões que são 6, 7 minutos para misturar, tem vagões que são 3, 4 minutos para misturar. Importante é, esse tempo vale após o último ingrediente, né? Então, se eu tenho lá um último ingrediente como água, que a turma costuma colocar, vai ser depois dela, eu vou contar os 3 minutos, 4 minutos de mistura. Mas cuidado, tem pessoal que está apertado de trato, carrega e já sai encostando na linha e tratando, né? Não dá o tempo de mistura mínimo e você vai encontrar variação no coxo, tá? Então isso aí tem que ser controlado e monitorado dentro do processo. Tudo para ter qualidade de mistura. Pontos críticos que na experiência a gente recomenda vocês evitarem fazer ou corrigirem. Evite batidas muito pequenas, tá? Então você tem um vagão com uma capacidade X, evite fazer abaixo de uma capacidade mínima dele. Tá? Porque se carregar batidas pequenas, cada insumo vai entrar em muito pequena quantidade. O operador vai errar muito mais. Tá? Se ele tem que carregar 500 kg de polpa cítrica é uma coisa, se ele tem que carregar 150, a chance de ele errar é muito maior. Tá? Então, às vezes, em vez de fazer uma batida pequena, você junta trato, faz uma batida maior, joga no chão. É melhor do que ficar errando querendo acertar e fazer certinho ali. Tá? Então, às vezes eu tenho 2 currais só numa determinada dieta, numa recepção, numa adaptação. Às vezes é melhor juntar trato, jogar no chão, fazer uma batida maior, você vai errar menos do que querer fazer cada batida pequena. Erra menos, tá? As maiores variações que a gente encontra é batida pequena. Você pega um relatório, você pode olhar. 20%, 30% de variação é batida pequena. O cara vai errar muito, tá? Porque a inclusão é baixa, o erro relativo é muito maior. Evite inclusões abaixo de 3% de ingrediente, tá? Isso como regra geral. Então tudo que for incluído aí como núcleo, ureia, um farelo que vai baixa inclusão, tome cuidado. Porque tem uma quantidade mínima que os vagões vão topar para misturar, tá? Você não vai conseguir dispersar, às vezes, seu mineral, seu aditivo da maneira correta. O que eu posso fazer? Eu posso pegar ingredientes de baixa inclusão, juntar numa pré-mistura, que a gente fala, no seu próprio vagão que você trabalha. A maioria deles consegue fazer isso. Então, por exemplo, lá, vou juntar ureia, núcleo, um pouco de milho moído, um pouco de torta de algodão, ou farelo de amendoim. Vou fazer uma pré-mistura nele, tá? Eu vou misturar ali, vou jogar no chão, e ele vira um ingrediente para voltar para o vagão. Em vez de eu incluir 1% de ureia, 2% de núcleo, tudo separado, eu posso pegar 6, 7% de uma pré-mistura, de maior inclusão, eu vou errar menos na operação, eu vou dispersar melhor ureia e minerais que são de baixa inclusão. Então a gente recomenda bastante fazer essa pré-mistura. Tá ok? Sempre quando possível façam. Como é que eu posso monitorar no dia a dia a minha qualidade? O que eu posso observar se a coisa está andando bem? Tá? Então, primeira coisa, avaliar a mistura no coxo. Como é que ela caiu, se ela tem coloração diferente, se eu encontro maior proporção de algum ingrediente em alguma parte do coxo. Visualmente olhar isso aí. É possível, os erros mais grosseiros a gente consegue pegar por inspeção visual. Outro ponto, leitura de coxo de manhã, tipo de sobra que você tem. Então está tendo seleção, o animal está sorteando farelo, está sorteando alguma fibra. Se ele está conseguindo separar a mistura, você tem que atuar. Alguma coisa você tem que fazer para corrigir. Tá? Você não pode, você quer que cada bocado ingira a proporção equivalente da dieta que foi formulada o mais próximo possível. Tá? Então, a observação da dinâmica da dieta no coxo e das sobras de coxo. Esse é o primeiro ponto para você começar a soar o alarme para atuar em mistura. E observação do score de fezes dos animais. Né? Então, para o mesmo curral ali, que está com, vamos dizer, 70 dias de coxo, o animal está estabilizado em consumo, muito bem adaptado, você encontra variação no score de fezes. Então, fezes muito mole, com fezes duras, fezes intermediárias na mesma baia. Tem cara que está comendo mais fibra, tem cara que está comendo mais concentrado. Então, eles estão conseguindo separar a mistura que você fez ali. E são os principais sinais de alerta para a gente quando a gente começa a desconfiar de mistura, é observar o score de fezes. Então, são coisas bem práticas, do dia a dia, antes de fazer outras avaliações. Tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso usar essas peneiras aqui, chamadas da Penn State, né? Acho que a maioria conhece. Ela tem 3 malhas diferentes, né? Ela tem um procedimento para você fazer a separação das partículas. Eu vou pegar 5 amostras de dieta no início do vagão, 5 no meio e 5 no final. Vou coletar ali. Tá? Eu posso fazer a peneira das 15 amostras, início, meio e fim. Ou posso fazer 3 subamostras. Eu posso juntá-las e fazer 3 análises. Eu vou comparar a variação do peso de cada peneira dessa, de cada bandeja dessa no início, no meio e no fim. Tá? Elas têm que estar o mais próximas possíveis, quer dizer que a minha mistura está andando bem. O que a gente tolera, né? Metodologia aí é até 15% de variação entre elas, de coeficiente de variação. É um valor relativamente alto, a maioria das batidas no Brasil fica nisso, fica até abaixo de 10. Tá? Entre 15 e 25 aceitável, acima de 25 fora,
do aceitável. Difícil dar acima de 25. Cuidado com essa primeira peneira aqui, ela fica muito pouco peso nas dietas de gado de corte, então ela dá uma variação grande, né? A gente presta um pouco mais de atenção nas 3 de baixo aqui, como um critério de pouca variação. Essa é uma forma. Outra maneira, se você quiser investigar um pouco mais, está com alguma dúvida, com alguma suspeita, quer checar seus processos, é pegar essas amostras que você tirou do vagão para fazer a peneira, separa uma parte delas e manda para análise em laboratório, análise química. Não é uma rotina que a gente faz sempre essa, ela é pontual, tá? Poucos confinamentos fazem de rotina, tá? Você pode fazer uma análise química, por exemplo, aqui são exemplos de que a gente pode analisar proteína, fibra, teor de gordura, tá? Analisou ali, você compara com o que foi formulado e vê se está dentro, né? Então a gente pega o analisado e o formulado e compara o rótulo da dieta com o analisado, aceita uma variação de 1 a 2 pontos, dependendo do parâmetro, e analisa também alguns minerais para ver se o núcleo está bem misturado. Se o ingrediente de baixa inclusão está bem misturado, indica que todos os outros também vão estar bem misturados. Então, por exemplo, aqui o sódio, que é um elemento que está no núcleo, que está no sal branco, praticamente ele só tem no mineral, os ingredientes, os insumos que a gente usa não tem sódio, então se o sódio está presente ali de forma de uma variação relativa legal, quer dizer que o núcleo está sendo bem misturado. Se um ingrediente de baixa inclusão está bem misturado, a gente entende que a coisa está andando bem. Então sódio, zinco, poderia analisar outros macro e microminerais aqui, para fazer o comparativo. Entre início, meio e fim, aí a gente vai aceitar uma variação de 5% entre essas 3 partes aí. Mas comparado ao formulado, se está batendo com a dieta que você formulou. De novo, é uma análise que a gente faz não tão rotina, ela é mais pontual e mais investigativa. Tá ok? A gente faz muito peneira, tá? E observação desses parâmetros a campo aí que são importantes. Tá ok? Mário. Obrigado, Rafael, pelas informações importantes para nós aqui. Sou Mário Widerman, consultor técnico na Silo King, trabalho com nutrição também. E a Silo King é uma empresa alemã, especialista em vagões misturadores. E trouxemos alguns levantamentos que a gente realizou aqui no Brasil sobre eficiência de carregamento, bem na linha que o Rafael estava falando. E eficiência de carregamento, a gente fez um estudo de caso aqui no Triângulo Mineiro. Nós avaliamos 144 operações, 172 toneladas de dieta, e nesse caso aqui a gente conseguiu dimensionar nessa máquina aqui, que é o autopropelido, que a gente trabalha, né, nós temos mais de 30 máquinas no Brasil, 0,36% de variação de carregamento. Então é bem baixo. É difícil encontrar esse tipo de dados aí, e a gente consegue pelo sistema acompanhar. E no levantamento geral no Brasil, da média das mais de 30 máquinas que nós temos, nós conseguimos aí um coeficiente de variação em torno de 0,8%. Né? Então a gente desconsidera o que é negativo, positivo, vai tudo para positivo, e a gente conseguiu esse índice com essa máquina. Nos confinamentos, a gente avaliou também a qualidade de mistura, o TMR, pegamos em 7 confinamentos, 70 amostras, avaliamos peneira Penn State, e o coeficiente de variação que a gente avaliou em 4% na segunda peneira e 1,5% nas 2 peneiras de fundo. Diferente aqui a gente tinha uma tolerância de até 15%, então você vê a eficiência de uma máquina dessa. Não só falar, eu acho que mais do que falar, a gente gostaria de demonstrar a máquina funcionando aqui. Então a gente está com essa máquina de 32 metros cúbicos. Ela é capaz de carregar tanto ingredientes farelados no chão, como minerais, então soja, ingredientes úmidos também, como WDG, bagaço de laranja. E ele vai fazer a demonstração agora. Se vocês quiserem levantar para enxergar melhor aí, a gente vai